O sol escaldante do meio-dia castigava o sertão quando o coronel Benedito Macedo recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Sentado na sombra fresca da varanda de sua casa grande, ele escutava atentamente o relato de Raimundo Caboclo, um de seus homens de confiança que acabara de voltar da feira de Pau dos Ferros. "Coronel, o senhor precisa ver aquela mulher", disse Raimundo, tirando o chapéu e secando o suor da testa. "Nunca vi coisa igual na minha vida." Benedito ergueu os olhos do jornal que fingia ler. Aos 48 anos, era dono de terras que se estendiam por 3 municípios, controlava políticos e delegados como peças de xadrez e acreditava piamente que tudo no mundo tinha um preço. Bastava descobrir qual era e ter dinheiro para pagar. Que mulher! A mulher do Lampião, Maria Bonita. O nome do cangaceiro fez Benedito franzir o senho. Lampião era um incômodo constante, uma pedra no sapato de todos os coronéis da região. Mas era um incômodo distante que raramente se aventurava pelas terras de Benedito. O que poderia ser interessante sobre a mulher dele? E o que tem ela? Raimundo hesitou, como se procurasse palavras para descrever algo indescritível. "Coronel, eu vi muita mulher bonita na minha vida, filha de fazendeiro, moça da cidade, até aquelas francesas da casa da Madame Rosa em Campina Grande. Mas essa Maria Bonita..." Ele balançou a cabeça. "É como se Deus tivesse caprichado demais." "Bonita é uma coisa, o que mais? É o jeito dela, coronel. A postura parecia uma rainha de verdade, montada naquele cavalo branco, com aquele vestido de chita azul esvoaçando no vento. O povo todo parou para olhar. Homem, mulher, criança, cachorro, tudo parou. E ela cumprimentando todo mundo com um sorriso que iluminava a praça inteira." Benedito fechou o jornal. Sua curiosidade estava despertada, mas havia algo mais profundo se mexendo dentro dele. Há 3 anos enviuvara, e desde então nenhuma mulher havia conseguido despertar seu interesse verdadeiro. As filhas dos fazendeiros vizinhos eram bonitas, mas insípidas. As mulheres da cidade eram interesseiras demais. E as prostitutas, bem, eram apenas negócio. Ela estava sozinha? Não, senhor. O capitão estava junto, mais uns 5 ou 6 do bando, mas era ela que chamava a atenção. Lampião até parecia menor do lado dela. Como assim menor? Raimundo coçou a barba pensativo. Sabe quando a gente vê um homem muito poderoso, coronel? A gente sente o poder dele no ar, né? Pois é. Mas perto dela, quem brilhava era ela. Lampião olhava para a mulher dele como se ela fosse feita de ouro. Benedito se levantou e caminhou até a beira da varanda. Suas terras se estendiam até onde a vista alcançava. Milhares de hectares de caatinga, gado, roças de algodão. Tudo seu, tudo conquistado com inteligência, determinação e uma boa dose de brutalidade quando necessário. Mas havia algo que o dinheiro e o poder ainda não haviam lhe dado. Uma mulher que fosse realmente digna dele. Onde eles estavam indo? Não sei direito. Ouvi dizer que iam na direção de Serra Talhada. Mande chamar o Zeca Tição. Raimundo assentiu e se afastou. Minutos depois, aparecia Zeca Tição, um homem baixo e magro, com olhos pequenos e inteligentes como os de um rato. Era o melhor espião que Benedito conhecia, capaz de se misturar em qualquer lugar e descobrir qualquer segredo. "Coronel, quero que siga o rastro de Lampião e da mulher dele. Quero saber onde param, o que fazem, com quem falam. Tudo." Zeca franziu a testa. "Tá querendo meter o pau no capitão?" "Por enquanto só quero informações. Vá." Zeca partiu naquela mesma tarde, e durante as semanas seguintes, Benedito recebeu relatórios detalhados sobre os movimentos do casal mais famoso do sertão. E quanto mais sabia sobre Maria Bonita, mais fascinado ficava. Ela não era apenas bonita,
Era inteligente. Participava das decisões do bando, sugeria rotas, conhecia pessoas e lugares como um mapa vivo do sertão. Não era apenas a mulher de Lampião, era sua parceira de verdade. E havia algo mais que deixava Benedito cada vez mais obcecado. Maria Bonita tinha classe. Mesmo sendo cangaceira, mesmo vivendo na Caatinga, ela mantinha uma elegância natural que impressionava a todos que a conheciam. Sabia ler, o que era raro entre as mulheres do sertão. Sabia conversar sobre assuntos diversos. Sabia se portar como uma dama quando a situação exigia. Ela seria perfeita para mim, murmurou Benedito numa noite, sozinho em seu escritório, estudando os relatórios de Zeca Tição. Uma mulher assim ao meu lado seria a coroação de tudo que construí. A obsessão cresceu lentamente, mas com a força de uma enchente. Benedito começou a sonhar com Maria Bonita, a imaginar como seria tê-la em sua casa, apresentá-la aos políticos da capital, mostrar a todos que ele, Coronel Benedito Macedo, havia conquistado a mulher mais cobiçada do sertão. Mas havia um problema: Lampião. O rei do cangaço não era homem de entregar nada facilmente, muito menos a mulher que amava. Seria preciso uma estratégia cuidadosa, um plano que separasse Maria Bonita de seu protetor sem causar uma guerra que Benedito não tinha certeza de poder vencer. Foi quando chegou a notícia que ele esperava. "Coronel", disse Zeca Tição, chegando ofegante depois de 3 dias de cavalgada. "Tenho novidades." "Fale." "O bando vai acampar na fazenda do Chico Pereira, perto de Sousa. Vão ficar uns 4 dias. Lampião vai resolver umas pendências com os comerciantes da região." Benedito sentiu o coração acelerar. A fazenda de Chico Pereira ficava a apenas 2 léguas de suas terras. Era a oportunidade que esperava para ver Maria Bonita pessoalmente, para confirmar se ela era realmente tudo o que Zeca havia descrito. "Quantos homens tem o bando?" "Uns 15, contando com 3 mulheres." "Armamento?" "Pesado, rifle, pistola, punhal, e todos sabem usar." Benedito ficou pensativo. Um confronto direto seria suicídio, mas uma abordagem diplomática, isso sim poderia funcionar. "Prepare 10 homens, os melhores. Amanhã vamos fazer uma visita." "Coronel, com todo respeito, isso é loucura. Lampião não gosta de visita. Não vamos como inimigos, vamos como interessados em conversar." Na manhã seguinte, Benedito se vestiu com suas melhores roupas: terno de linho branco, chapéu de feltro, botas de couro lustrosas. Queria causar boa impressão. Queria que Maria Bonita visse que tipo de homem ele era. Um homem de posses, de educação, de classe. A cavalgada até a fazenda de Chico Pereira foi tensa. Seus homens estavam nervosos e Benedito não os culpava. Aproximar-se do acampamento de Lampião era como cutucar onça com vara curta. Mas ele estava confiante. Tinha algo que acreditava ser irresistível, uma proposta que Lampião não poderia recusar. O acampamento estava montado numa clareira cercada de juazeiros, próximo a um açude que refletia o céu azul do sertão. Havia sentinelas em pontos estratégicos. E Benedito notou como tudo estava organizado com precisão militar. Não era um bando de desordeiros como gostavam de pintar nos jornais. Era um grupo disciplinado e eficiente. "Alto aí!" gritou uma voz. Um cangaceiro surgiu de trás de uma árvore, rifle em punho. "Quem vem lá?" "Sou o Coronel Benedito Macedo. Venho em paz, com proposta de negócio para o capitão." O homem os observou por alguns segundos, contando armas e avaliando intenções. Depois, fez um gesto para que esperassem e se afastou em direção ao centro do acampamento. Benedito aproveitou para observar o movimento. Viu homens cuidando de equipamentos, mulheres preparando comida, cavalos pastando tranquilos. Tudo muito civilizado, muito diferente do que imaginara. E então a viu. Maria Bonita surgiu de uma das barracas
E Benedito esqueceu como respirar. Raimundo estava certo. Ela era magnífica. Não era apenas a beleza física, embora essa fosse impressionante. Era a forma como se movia, como olhava ao redor, com a confiança de quem conhece seu valor, como sua própria presença mudava a energia do lugar. Usava uma saia de chitão azul, blusa branca bordada, cabelos negros presos em tranças ornamentadas com fitas coloridas. Não parecia uma cangaceira, parecia uma princesa fantasiada de sertaneja. Meu Deus, murmurou Benedito mais para si mesmo. Ao lado de Maria Bonita apareceu Lampião. Não era alto, mas havia uma presença nele que fazia o ar parecer mais denso. Os óculos escuros refletiam o sol, as cartucheiras cruzadas no peito, o chapéu de couro decorado com moedas de ouro. E a forma como olhava para Maria Bonita. Benedito sentiu uma pontada de algo que demorou para reconhecer. Inveja. Coronel, disse Lampião se aproximando. A voz era calma, mas os olhos por trás dos óculos eram alertas. Que negócio é esse que não pode esperar? Benedito teve que se forçar a desviar os olhos de Maria Bonita para responder. Controlo estas terras há mais de 20 anos, capitão. Conheço todos os caminhos, todas as pessoas. Podemos nos beneficiar mutuamente. Como? Informações sobre movimentos da polícia, rotas seguras para seus negócios, abrigo quando necessário. Benedito fez uma pausa calculada. Em troca de uma pequena porcentagem do que vocês adquirem por aqui. Lampião inclinou a cabeça como se considerasse a proposta, mas quando falou, havia ironia na voz. Coronel, o senhor está querendo me cobrar pedágio no meu próprio território? Não é pedágio, é parceria entre homens de negócio. Foi quando Maria Bonita se aproximou e falou pela primeira vez. Parceria? Sua voz era doce como mel, mas havia uma ponta de desprezo. Lampião não precisa de sócio, coronel. Especialmente de alguém que nunca botou o pé na caatinga de verdade. A frase atingiu Benedito como chicotada. Ele olhou nos olhos dela e viu algo que o deixou ainda mais fascinado. Desafio puro. Maria Bonita o havia avaliado e considerado inferior. A senhora me julga sem me conhecer. Conheço seu tipo. Ela deu um passo à frente e Benedito sentiu o perfume suave que emanava dela. Homem que acha que tudo tem preço, que olha para o sertão da janela da casa grande e pensa que entende, que nunca precisou provar seu valor porque herdou tudo pronto. O sangue de Benedito ferveu. Nenhuma mulher jamais havia lhe falado assim. E por mais que a resposta o irritasse, também o excitava de forma que não conseguia explicar. Maria Bonita era fogo puro, energia selvagem que ele nunca havia encontrado. A senhora está enganada sobre mim. Estou? Ela sorriu, e era um sorriso que não chegava aos olhos. Então me prove. Desça do cavalo, tire essas roupas de domingo e venha passar uma semana na Caatinga conosco. Aí veremos se o coronel é homem ou apenas título. Lampião observava a troca com interesse, mas havia um aviso silencioso na forma como sua mão descansava no cabo do punhal. Maria, disse suavemente. Ela recuou, mas manteve os olhos fixos em Benedito. Capitão, acho que o coronel não veio aqui falar de negócios. Lampião olhou de Maria Bonita para Benedito, e seus olhos se estreitaram atrás dos óculos. Tinha entendido tudo. É melhor o senhor ir embora, disse, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Não temos nada para conversar. Benedito queria ficar, queria continuar falando com Maria Bonita, queria provar que ela estava errada sobre ele. Mas havia 15 cangaceiros armados ao redor, e ele não era suicida. Está bem, disse, montando no cavalo, mas essa conversa não acabou. Para mim acabou, retrucou Lampião, frio como aço. Enquanto se afastavam, Benedito não conseguia tirar Maria Bonita da cabeça.
A forma como ela o havia desafiado, como havia falado com ele sem demonstrar o menor respeito pela sua posição. Era inédito, era insuportável, era irresistível. "Coronel", disse Raimundo quando estavam longe do acampamento, "o senhor viu como ela falou? Essa mulher é perigosa. É perfeita", murmurou Benedito. De volta à fazenda, ele se trancou no escritório com uma garrafa de cachaça e começou a planejar. Maria Bonita havia despertado algo nele que não sabia que existia. Uma fome que dinheiro não saciava, um desejo que o poder não satisfazia. Ele a teria, custasse o que custasse. Mas para ter Maria Bonita, primeiro precisaria quebrar Lampião. E para quebrar Lampião, precisava de algo mais que dinheiro e influência. Precisava de uma estratégia que atacasse o ponto mais fraco do rei do cangaço, sua reputação. Naquela noite, Benedito começou a escrever cartas para o governador, para delegados, para jornalistas da capital, e a espalhar a palavra de que pretendia capturar Lampião e tomar Maria Bonita para si, ia transformar isso numa questão de honra pública, porque sabia que quando a notícia chegasse aos ouvidos do capitão, o orgulho dele não permitiria que a afronta passasse despercebida, e quando Lampião viesse atrás dele, Benedito estaria pronto, com uma armadilha que transformaria o caçador em presa. As cartas de Benedito começaram a circular pelo sertão como fogo na caatinga seca. Em menos de 2 semanas, sua intenção de arrancar Maria Bonita dos braços de Lampião era assunto em todas as feiras, botequins e casas grandes da região. O coronel Benedito Macedo jurou que vai fazer Lampião pagar pelo desrespeito, dizia uma carta ao delegado de Cajazeiras, e que a mulher dele vai aprender o que é respeitar um homem de verdade. "Maria Bonita será minha antes do próximo São João", escreveu ao governador. "O sertão precisa ver que coronel de verdade não leva desaforo de bandoleiro." Benedito não era tolo. Sabia que essas cartas chegariam aos ouvidos de Lampião. Era exatamente o que queria. Estava provocando o capitão, ferindo seu orgulho da única forma que sabia que funcionaria. Porque conhecia homens como Lampião, valentes, orgulhosos, incapazes de ignorar uma afronta pública. O que Benedito não esperava era a velocidade da resposta. 3 semanas depois do encontro na fazenda de Chico Pereira, Zeca Tição chegou galopando como se o diabo estivesse em seus calcanhares. "Coronel! Coronel!" gritava antes mesmo de desmontar. Benedito estava no curral, supervisionando a marcação do gado. Virou-se irritado com a gritaria. "Que é isso, Zeca? Parece que viu assombração." "Pior que assombração, coronel." Zeca enxugou o suor do rosto com a manga da camisa. Lampião soube das cartas. E daí? Era para saber mesmo. "Coronel, o homem não ficou bravo, ficou gelado, frio como cobra, e mandou um recado." Benedito sentiu um arrepio na espinha, mas manteve a voz firme. "Que recado?" Zeca engoliu seco antes de responder. "Disse que mexeu com Maria, mexeu com ele, tá morto." "Só isso?" "Não, senhor. Disse também que não vai ser o senhor que vai caçar ele. Vai ser ele que vai caçar o senhor, e que quando pegar, vai ser devagar." Benedito tentou rir, mas o som saiu forçado. "Ameaças de cangaceiro não me assustam." "Coronel, tem mais. Lampião mandou espalhar por todo o sertão que qualquer homem que ajudar o senhor vai virar inimigo dele, e que quem trouxer informação sobre os movimentos do senhor vai ganhar um conto de réis." Agora Benedito não conseguiu disfarçar a preocupação. Um conto de réis era uma fortuna no sertão. Com essa quantia, Lampião ia ter informantes em todo lugar. "Quantos homens temos aqui na fazenda?" "Uns 25, contando os vaqueiros." "Mande chamar todos. Quero uma reunião." 1 hora depois, todos os homens da fazenda estavam reunidos no terreiro. Benedito os olhou um por um.
Vaqueiros leais que trabalhavam para ele há anos, jagunços experientes que havia contratado para se proteger de outros coronéis, capangas que faziam o serviço sujo quando necessário. Vocês já devem ter ouvido falar que Lampião tá de olho na gente, começou. Quero saber quem fica e quem vai embora. Não vou obrigar ninguém a ficar. Um murmúrio percorreu o grupo. Zé Rasgado, um mulato alto e cicatrizado, se adiantou. Coronel, com todo respeito, para que mexer com Lampião? O homem nunca incomodou a gente. Ele me desrespeitou. E desrespeitou vocês também. Como? Benedito hesitou. Não podia falar sobre Maria Bonita. Os homens não entenderiam. Precisava de outro motivo. Aquele cangaceiro acha que manda no meu território, que pode passar pelas minhas terras sem pedir licença, intimidar minha gente, fazer o que quer. Isso não pode ficar assim. João Mulungu, um vaqueiro velho e experiente, balançou a cabeça. Coronel, Lampião nunca mexeu com a gente. Passou por aqui umas 3 vezes nos últimos 2 anos, sempre em paz. Comprou mantimento, pagou direitinho, tratou todo mundo com respeito. Isso não vem ao caso. Vem sim, insistiu João. O senhor tá querendo guerra por quê? Por causa da mulher dele? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Benedito olhou para os homens e viu que muitos tinham chegado à mesma conclusão que João Mulungu. A mulher não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver, disse Zé Rasgado corajoso. Todo mundo no sertão tá falando que o senhor se encantou com Maria Bonita e agora quer tirar ela do capitão. E se for, ela merece coisa melhor que um bandoleiro. Coronel, disse João Mulungu tirando o chapéu. Eu trabalho para o senhor há 15 anos. Nunca desobedeci uma ordem, mas isso aí não é certo. Como não é certo? Maria Bonita escolheu o homem dela. Ninguém tem direito de forçar mulher a nada. Nem coronel. Benedito sentiu o sangue ferver. Vocês trabalham para mim. Fazem o que eu mandar. Trabalhamos sim, senhor, disse Zé Rasgado. Mas não somos escravos. E guerra por causa de mulher dos outros. Isso não é nosso negócio. Um por um, os homens começaram a se manifestar. Alguns ficaram do lado de Benedito por lealdade ou medo. Outros deixaram claro que não queriam parte e numa guerra que consideravam injusta. E uns poucos, os mais corajosos, disseram que iam embora. No final, Benedito ficou com 12 homens. Não eram muitos, mas eram os mais leais e os mais violentos. Seria suficiente para o que tinha em mente. Muito bem, disse para os que ficaram. Vamos mostrar a esse cangaceiro que coronel de verdade não leva desaforo. Mas por mais que tentasse manter a pose de confiança, Benedito estava preocupado. As defecções o haviam atingido mais do que esperava. E havia algo nos olhos dos homens que o incomodava. Não era lealdade que via ali, era medo dele. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Benedito estudou mapas da região. Se Lampião queria caçá-lo, precisava estar preparado. Sua fazenda era bem defendida, com uma casa grande sólida, currais que podiam servir de abrigo e uma fonte de água que nunca secava. Mas ele não queria apenas se defender. Queria atacar primeiro. "Zeca!" gritou. O espião apareceu na porta nervoso. Desde que trouxera a notícia sobre Lampião, andava assombrado. "Coronel! Quero que volte a seguir o bando, mas com cuidado. Só observa e volta." "Coronel, eles vão estar de olho em qualquer movimento estranho." "Por isso mesmo. Se conseguir localizar onde eles param, podemos preparar uma surpresa." Zeca saiu relutante e Benedito voltou aos mapas. Tinha uma vantagem que Lampião não sabia. Conhecia todos os esconderijos da região, todas as grutas, todos os açudes, todas as fazendas amigas. Se conseguisse localizar o bando, podia preparar uma emboscada. E se conseguisse capturar Maria Bonita... O pensamento o fez sorrir pela primeira vez em dias. Imaginava a cena. Lampião de joelhos, implorando pela vida da mulher.
E ele, Benedito magnânimo, oferecendo um acordo. A vida dela pela submissão dele. Maria Bonita vai ver que tipo de homem eu sou, murmurou para si mesmo. Mas enquanto Benedito planejava sua estratégia, Lampião também estava planejando a sua. O capitão havia recebido as cartas de Benedito com a frieza de quem estava acostumado a ameaças. Mas as palavras sobre Maria Bonita haviam despertado algo perigoso dentro dele. Não era apenas raiva, era uma fúria gelada que fazia seus homens se manterem à distância. "Capitão", disse Corisco, seu braço direito, "o pessoal está comentando que o coronel anda espalhando que vai tomar Maria de você." Lampião olhou para Maria Bonita, que estava sentada à sombra de uma jurema, consertando uma camisa rasgada. Ela havia escutado, mas não demonstrou preocupação. "O que você acha, minha rainha?" Maria Bonita levantou os olhos da costura e sorriu. Era um sorriso calmo, mas havia aço nele. "Acho que o coronel não me conhece. Se conhecesse, saberia que não sou mulher de ser tomada por ninguém. E eu? Você?" Ela se levantou e se aproximou dele, colocando a mão no rosto cicatrizado. "Você sabe que eu escolhi estar aqui. E sabe também que não há força no mundo que me tire de perto de você." Lampião segurou a mão dela e a beijou suavemente. Depois se virou para Corisco. "Mande espalhar um recado. Quero que todo o sertão saiba. O coronel Benedito Macedo está marcado para morrer, e quem ajudar ele vai ter o mesmo fim." "Vai matar ele logo, capitão." Lampião sorriu, mas era um sorriso que fazia cobras se esconderem. "Não. Primeiro vou mostrar para ele o que acontece com quem ousa mexer com Maria Bonita. Vou quebrar o orgulho dele pedaço por pedaço. Depois ele vai implorar para morrer." Maria Bonita olhou para o homem que amava e sentiu um arrepio. Conhecia Lampião melhor que ninguém, sabia quando ele estava bravo e quando estava perigoso. Agora ele estava as duas coisas. "Meu rei", disse suavemente, "não se rebaixe por causa de um tolo." "Não é rebaixamento, minha rainha. É justiça. Esse coronel precisa aprender que existem coisas no mundo que não podem ser compradas nem tomadas à força." "Como o quê?" Lampião olhou nos olhos dela, e por um momento sua dureza se desfez. Como o amor verdadeiro. Nos dias que se seguiram, Lampião começou a colocar seu plano em ação. Primeiro, cortou todas as rotas de comércio que passavam pelas terras de Benedito. Qualquer comerciante que tentasse negociar com o coronel era persuadido a mudar de ideia. Depois, começou a atacar sistematicamente as propriedades vizinhas de Benedito, sempre deixando claro o motivo. "Isso é o que acontece com quem apoia inimigo de Lampião", dizia aos fazendeiros aterrorizados. Em uma semana, Benedito estava isolado. Ninguém queria negociar com ele, ninguém queria ser visto em sua companhia, ninguém queria arriscar a ira do rei do cangaço. E então chegou a notícia que Benedito mais temia. "Coronel", disse Raimundo, chegando correndo ao escritório, "o padre de Souza mandou avisar. Lampião está na cidade, no meio da feira, contando para todo mundo que vai arrancar o couro do senhor." "Sozinho?" "Não, senhor. Com uns 20 homens. E Maria Bonita junto." Benedito sentiu o estômago revirar. Lampião estava fazendo exatamente o que ele havia feito, transformando aquilo numa questão pública. Mas com uma diferença crucial. Lampião tinha o respeito do povo. Benedito só tinha o medo. O que mais ele disse? Que qualquer homem que se considere valente pode vir ajudar o coronel. Que ele, Lampião, vai estar esperando aqui na fazenda amanhã ao meio-dia. "Ele vem aqui?" "É o que disse. E que vai trazer Maria Bonita junto, para ela ver como o senhor é covarde." Mas Benedito se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. A humilhação pública que havia tentado impor a Lampião estava se voltando contra ele. O capitão estava vindo até sua casa, na frente de todo mundo,
para mostrar quem realmente mandava no sertão. Quantos homens temos? 12, coronel. Mas 2 saíram esta manhã. Disseram que tinham família para cuidar. 10 homens contra 20 de Lampião. E o capitão ainda tinha a vantagem de estar atacando, enquanto Benedito só podia se defender. Mande preparar as armas. Amanhã vamos ver quem é covarde. Mas mesmo enquanto dava ordens, Benedito sabia que estava perdido. Lampião havia virado o jogo completamente. Agora era o coronel que estava encurralado, isolado, prestes a ser humilhado publicamente. E o pior de tudo, Maria Bonita viria junto para assistir sua derrota. A noite passou devagar e Benedito não conseguiu dormir. Ficou andando pela casa, verificando armas, olhando pela janela, imaginando como seria enfrentar Lampião cara a cara. Quando o sol nasceu, ele soube que aquele seria o último dia de sua vida como coronel respeitado. Em poucas horas, seria apenas mais um homem quebrado pelo rei do cangaço. E tudo por causa de uma mulher que jamais seria sua. O sol do meio-dia castigava o terreiro da fazenda quando apareceram no horizonte. Primeiro foram pontos distantes, tremulando no calor. Depois se transformaram em cavaleiros e finalmente em uma visão que fez Benedito engolir seco. Lampião e seu bando cavalgando em formação, as armas reluzindo ao sol. Benedito estava na varanda da casa grande, cercado por seus 10 homens restantes. Podia sentir o nervosismo deles, o suor frio que escorria pelas costas apesar do calor. Alguns seguravam os rifles com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Firmes, murmurou, mais para si mesmo que para os homens. Somos donos desta terra. Mas quando viu Maria Bonita cavalgando ao lado de Lampião, montada num cavalo branco como a neve, vestida com uma saia vermelha que esvoaçava no vento, Benedito sentiu todas as suas certezas desabarem. Ela era ainda mais linda do que se lembrava, e a forma como cavalgava, ereta, confiante, como uma rainha indo para a coroação, fazia-o entender que jamais teria chance com uma mulher assim. Maria Bonita não era apenas bela, era majestosa. O bando parou a cerca de 50 metros da casa. Lampião desmontou devagar, olhou ao redor avaliando as defesas e depois caminhou sozinho em direção à varanda. Seus homens permaneceram montados, mas todos tinham as mãos próximas às armas. «Coronel Benedito Macedo!» gritou Lampião, parando no meio do terreiro. Sua voz ecoou pelo vale como um trovão. «Vim buscar satisfação!» Benedito desceu os degraus da varanda, tentando manter a compostura. Podia sentir os olhos de Maria Bonita sobre ele, e isso o fazia tremer por dentro. «Capitão, bem-vindo às minhas terras!» Lampião riu, mas era um riso sem alegria. «Suas terras? Coronel, no sertão não existe dono de terra. Existe quem sabe se defender e quem não sabe. O que quer aqui?» Satisfação pelo desrespeito. Lampião se aproximou mais, e Benedito pode ver seus próprios olhos refletidos nos óculos escuros do cangaceiro. «Você andou espalhando por aí que ia tomar minha mulher de mim, que ia me humilhar, lembra? Foram apenas palavras. Palavras têm peso, coronel, especialmente quando se fala da honra de um homem e da dignidade de uma mulher.» Maria Bonita desceu do cavalo e se aproximou, caminhando com a elegância de uma dama da corte. Quando falou, sua voz chegou clara e forte a todos os presentes. «Coronel, você me conhece o suficiente para saber se eu me deixaria ser tomada por alguém?» Benedito olhou nos olhos dela e viu apenas desprezo. «Dona Maria, não, deixa eu falar.» Ela se aproximou mais até ficar a poucos passos dele. «Você acha que uma mulher é um objeto que se ganha ou se perde, que se compra ou se rouba? Não é isso. É sim, porque se você me conhecesse de verdade, saberia que eu escolhi estar onde estou. Escolhi o homem que amo, e essa escolha ninguém no mundo pode mudar.»
As palavras atingiram Benedito como chicotadas. Ao redor, ele podia ver que algumas pessoas haviam aparecido para assistir ao confronto. Vaqueiros de fazendas vizinhas, moradores do povoado próximo, curiosos atraídos pela fama do encontro entre o coronel e o cangaceiro. Maria Bonita não é moeda de troca nem capricho de coronel, disse Lampião, sua voz carregando por todo o terreiro. Ela é rainha porque quis ser minha companheira. E todo o sertão vai lembrar que ninguém toma o que é do capitão. Benedito olhou ao redor e viu que estava perdido. Não era apenas um confronto entre ele e Lampião. Era um julgamento público, e o júri já havia decidido contra ele. "O que quer de mim?" perguntou, a voz saindo mais fraca do que gostaria. "Satisfação", repetiu Lampião. "Você me desafiou publicamente. Agora vamos resolver isso como homens." "Duelo?" "Duelo." Lampião tirou um dos punhais da cintura e o jogou no chão entre eles. "Você e eu. Quem ficar vivo, fica com a razão." Benedito olhou para a lâmina reluzindo no chão e sentiu o medo apertar sua garganta. Lampião era famoso pela habilidade com punhal. Aceitar seria suicídio. E se eu não aceitar? Aí você vai mostrar para todo mundo que tipo de homem é. O tipo que fala muito, mas não tem coragem de sustentar suas palavras. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Benedito podia sentir todos os olhares sobre ele, de seus homens, dos curiosos, de Maria Bonita, especialmente dela. "Não precisa ser assim", tentou Benedito. "Podemos resolver de outra forma." "Como? Você me pede desculpas e eu vou embora?" Lampião balançou a cabeça. "Tarde demais, coronel. Você mexeu com minha honra e com a dignidade da mulher que amo. Isso se paga com sangue." Maria Bonita se aproximou de Lampião e colocou a mão no braço dele. "Meu rei, esse homem não vale seu sangue." "Vale sim, minha rainha. Porque enquanto ele estiver vivo, outros tolos vão achar que podem fazer a mesma coisa." Benedito olhou para seus homens, esperando apoio, mas viu apenas medo nos olhos deles. Nenhum faria nada para ajudá-lo. Estava sozinho. "Última chance", disse Lampião. "Pega o punhal ou eu vou considerar que você se rendeu." Benedito sabia que estava perdido de qualquer jeito. Se lutasse, morreria. Se não lutasse, seria humilhado para sempre. Mas havia uma terceira opção que seu orgulho ferido não conseguia aceitar. "Está bem", disse, se abaixando para pegar o punhal. "Vamos terminar isso." O que aconteceu a seguir foi mais um massacre que um duelo. Lampião se movia como dançarino, esquivando dos golpes desajeitados de Benedito e respondendo com cortes precisos que não feriam fatalmente, mas causavam dor e sangramento. Em 5 minutos, Benedito estava no chão, coberto de cortes, sem força para continuar lutando. Lampião estava sobre ele, a ponta do punhal encostada em sua garganta. "Rende-se?" perguntou o capitão. Benedito olhou ao redor. Todos o observavam, alguns com pena, outros com desprezo, mas nenhum com respeito. Sua reputação estava acabada, seu poder quebrado. "Me rendo", sussurrou. Lampião se afastou e guardou o punhal. Depois se virou para a plateia que havia se formado. "Que todos vejam e lembrem", gritou. "Este homem tentou tomar à força aquilo que não lhe pertencia. Tentou comprar com dinheiro sujo algo que só o amor verdadeiro pode conquistar. E agora vai viver com a vergonha de ter sido vencido pela própria covardia." A multidão murmurou aprovação. No sertão, a justiça do capitão era respeitada, mesmo quando dura. Lampião se virou para Benedito, que ainda estava caído no chão. "Coronel, você vai viver. Mas vai viver sabendo que tentou roubar a felicidade de 2 pessoas que se amam. E vai carregar essa vergonha até o dia da sua morte." Maria Bonita se aproximou de Benedito. Quando falou, sua voz era firme, mas não cruel. "Você podia ter sido um homem respeitado, coronel. Tinha terras,
tinha dinheiro, tinha posição, mas escolheu o caminho da ganância e da violência. Escolheu tentar tomar à força aquilo que nunca seria seu por direito. Por quê? Conseguiu perguntar Benedito, a voz rouca. Por que ele e não eu? Maria Bonita olhou para Lampião, que havia montado em seu cavalo e a esperava. Depois olhou de volta para o coronel caído. Por que ele nunca tentou me possuir? Ele me conquistou. Há uma diferença que você nunca entendeu. Ela se afastou e montou em seu cavalo branco. Lampião fez um gesto para seus homens, e o bando começou a se mover. Coronel! Gritou Lampião uma última vez. Se eu ouvir falar que você andou incomodando alguma mulher por aí, volto aqui, e da próxima vez não vou ser tão generoso. O bando se afastou, levantando uma nuvem de poeira, deixando Benedito no chão do próprio terreiro, cercado por homens que o olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Nos meses que se seguiram, a história se espalhou por todo o sertão. Benedito Macedo, o coronel que queria Maria Bonita, havia sido humilhado publicamente pelo rei do cangaço. Sua fazenda entrou em decadência. Seus homens o abandonaram um por um, e sua influência política desapareceu. Ele viveu mais 15 anos, mas nunca se recuperou da humilhação. Morreu sozinho, amargo, falido, lembrado apenas como o homem que não soube respeitar os limites do amor alheio. Lampião e Maria Bonita, por outro lado, se tornaram ainda mais lendários. A história de como defenderam sua honra e seu amor contra um coronel poderoso virou cantoria de feira, história de cordel, exemplo de que no sertão verdadeiro o amor vence o dinheiro, a coragem vence a prepotência e a justiça sempre encontra um jeito de se fazer. E quando as pessoas contavam a história, sempre terminavam com as palavras que Lampião gritou naquele dia ensolarado no terreiro da fazenda. Maria Bonita não é moeda de troca nem capricho de coronel. Ela é rainha porque quis ser minha companheira. E todo o sertão vai lembrar que ninguém toma o que é do capitão. A sentença ecoou como trovão, gravada para sempre na memória do sertão, como símbolo de que algumas coisas no mundo, o amor verdadeiro, a dignidade, a honra, não podem ser compradas, roubadas ou conquistadas pela força. Só podem ser merecidas. E Benedito Macedo nunca mereceu Maria Bonita. Essa verdade ele levou para o túmulo, junto com a certeza de que havia escolhido o lado errado numa guerra que nunca deveria ter começado.